Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod da Play, o videocast exclusivo da Play 9. Eu sou o Fábio, mas você pode me chamar de Fabão e eu nunca estou sozinho, porque eu estou com ela. Olá, pessoal. Eu sou a Mariana Mortani e estou muito animada pro nosso episódio de hoje. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar com a família, mandar aquele clickbait, corre lá no Spotify e vai assistir também, que tá disponível lá em videocast. Isso aí. Nas outras plataformas de áudio tá disponível em áudio também, mas assim, já estamos falando de vídeo, já estamos no YouTube. Você tá assistindo alguma série recentemente? Algum filme que você viu? Eu tô assistindo uma série, na verdade reassistindo, Sex Lives of College Girls, pra assistir a segunda temporada semanalmente e analisá-la no meu canal. Tô pra te dar uma dica de um menino muito bom, chamado Márcio Paulo, que tá aqui com a gente. Galera, tudo bom? Bem-vindo, Márcio. Prazer Tudo estar aqui bom? com vocês. Eu te chamo de Márcio de um filme Me Disse. Um filme Pode Me chamar Disse dos bomba, dois, né? não. Eu Virou quase um Márcio Paulo sobrenome Me já. Disse. Perco É o fôlego assim, no final. com todo Sim. mundo. Todo mundo chama, ou não? Já contei essa história pro Fabão, que a primeira vez que me reconheceram na rua, tava cruzando a esquina e a menina passou por mim e falou: um filme Me Disse! Pois é. É gostoso, Tanto faz, né? pois Sentir só que o trabalho tá sendo Sim, é o reconhecido, né? reconhecimento, Dessa verdade. forma. É o Sim. influenciador mais low profile que eu conheço. É né? verdade, né? Eu falei, é o influenciador mais low profile que eu conheço, É nunca sobre. vi. E olha, são mais de 2,2 milhões no Instagram. No Instagram, porque no Facebook é 1,2 milhões. É isso, É exatamente. Meu Deus do céu, é muita gente pra caramba. É muita gente. E não é indiano, não é robô, não. Não é essa Não, galera não, aí, tá? né? É Vem cá, como surgiu esse seu interesse em falar de filme e falar de série? De onde deu aquele boom, assim, pra você? Isso é uma coisa que veio já, acho que na minha formação. Dentro de casa, meus pais são aficionados por filmes e séries também. E agora, hoje em dia, eu que fico passando as dicas pra eles também. O jogo virou. Antes de passar pros seguidores, eu vou lá no WhatsApp, tiro o print, mando pra eles. Vocês têm que assistir essa série aqui. Depois eu vou lá no Filme Me Disse e conto pros seguidores. Mas acho que essa experiência do cinema, da locadora no final de semana, a experiência de ir lá escolher os filmes, era sempre um evento com eles, né? Poder compartilhar esse momento. Então foi uma coisa muito natural. Depois na televisão também, cinema em casa, sessão da tarde. E foi uma coisa que foi sendo construída ao longo do tempo e que com as redes sociais eu consegui compartilhar esse amor pelos filmes e pelas séries com as outras pessoas, né? Gente, cinema em casa não é da minha época. Nossa, Meteu essa? Não, que coisa, né? Nossa, eu lembro da minha mãe contando. Nossa, isso é tão bom. Eu lembro de cinema em casa, era da Sessão da Tarde. Sessão da Tarde, tudo, né? Assim, clássicos, assim. Era E muito bom. são coisas que marcam mesmo a nossa vida, né? As etapas. Então, eu já queria saber se você conseguiria escolher, pelo menos, assim, um filme pra cada etapa da sua vida. Assim, um que tenha marcado a sua infância, a juventude, agora, você já como um profissional, assim, da área. Pensando em filmes da infância, imediatamente me vem os clássicos da Sessão da Tarde, que a gente via 300 vezes, né? Lagoa Azul, Esqueceram de Mim. Eu tô concordando, mas não passei por isso. Ele ali, não, imagina. Riquinho e o meu preferido de todos, que é Matilda. Clássicos. Que agora vai até ganhar um remake, né? Sim. No musical. Gente, musical. Tudo pra mim. Eu também gosto de musical. Eu Tamo amo. junto. E vamos falar de musicais daqui a pouco, então. Obrigado, Fábio. Obrigada, gente, viu? muito obrigado, um amiga. beijo. Gente, A participação foi ótima. Juro? Eu vou ser criticadíssimo por isso, mas eu acho musical. A gente vai ter um nossa problema musical, é senhora. sério pra mim. Tudo bem. Qual o seu musical favorito? Meu musical favorito? Eu gosto muito de Mamma Mia. Brega, eu amo! Pois é. Eu não gosto tanto daquele estilo de musical que é música de ponta a ponta, tipo Os Miseráveis, sim, sabe? sim. Isso me enjoa um pouquinho, eu confesso. Apesar de considerar que é uma superprodução e tal. Eu prefiro mais quando mistura. Acho que La La Land é um ótimo exemplo. Fábio. Não, é minha cara de alegria. Tipo, concordo. Imagina. Caramba, Ele filmaço. Mas acho que Mamma Mia e La La Land. É? Uhum. Nossa, eu... Você? Chicago, você curte? Ah, eu amo Eu Chicago. amo Chicago, é um dos Pra meus mim é a favoritos. melhor música de todos os musicais. É isso. É o Block Tango. Tudo pra mim. Eu falo Sim. que aquilo dali faz parte do meu despertar lésbico. Aquela cena, entendeu? Não tem um Com negócio meio certeza. estranho ali que despertou o negócio, entendeu? E eu amo tanto o...
Ih, gente, continua aí na de vocês, musical, hein? Eu tô aqui. Não, eu amo tanto. Eu tive a chance de fazer Velma no teatro quando eu era que legal, adolescente. cara. Fazia dança. É Scooby, não, né? Ai, não. Tá. Eu ia E aí eu Agonista, tá? escrevi uma releitura de Chicago chamada Elas Merecem pra fazer aquelas mulheres se beijarem. E... Simples assim, foi isso. E digo mais. E digo mais. Ó, musical é comigo mesmo. É. Ok. Não, mas tem então... um musical que eu gosto. Lá vem. Nossa. Sweeney Todd. É musical. Se você falar que não é musical, a gente vai ter que ter uma discussão aqui agora com... Prefiro não opinar. Eu amo eu que trago uma- os dois assim, tipo... Belo Parabéns, exemplo. que bom entrar na conversa. Poxa, Mas não é? Vocês não acham legal? Pergunta do nada. Eu tentando participar. Amigo. é um filme, né? É. Tá aí, né? Tem músicas, Que é um né? filme. Tem um roteiro, tem É, pessoas. não, eu já ia fazer um comentário que vai ser mais criticado ainda. Que eu ia falar que pelo menos o filme não é, por exemplo, eu vou trazer uma pessoa, um diretor, que eu gosto muito, antes que me julgue, que é o Ryan Murphy. Toda a série dele tem um episódio que tem um musical que eu acho insuportável. Eu espero sempre Mas, você eu cair. acho insuportável. Gente, pelo amor de Deus, Ryan Murphy, ele assiste. Ryan Murphy. Essa é pra você. Para de colocar episódio musical, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o filme inteiro é melhor do que um episódio do musical de Ryan Murphy. Isso vocês precisam concordar comigo, não é? Não. Tá. Você falou do filme da sua infância e da sua adolescência. Da minha adolescência, tem um que me pega muito, que eu assistia aficionadamente, que é o Efeito Borboleta. Hoje você reassistindo, você percebe que Efeito Borboleta é muito ruim. Tem filmes que eu penso em nunca reassistir, É, porque tem eu uma acho que eu memória, só né? gostava porque era adolescente. Nossa senhora. Então eu prefiro ficar com a memória afetiva. Exato. Eu assisti esse recentemente, eu nunca tinha visto Efeito Borboleta, e aí eu fui assistir, quando terminou, eu tava assistindo com o Júlio, ele alegre falou assim, tem final alternativo no YouTube, vamos assistir? E os finais alternativos são piores do que o filme. Não, naquela época nunca eles já vi eram mais. ruins. E eu fiquei assim, ó, eu falei, era pra ser bom? Era pra melhorar. Só foi piorando. assim, De mal a pior. Nossa! E hoje você tem um favoritão? Assim, hoje? Ah, eu tenho, tá aqui, ó, dá pra mostrar? Brilho Eterno de uma ver. Mente Sem Lembranças. Tá focando, Nossa, meninas. tá focando, meninas. Tá focando, meninas. Olha, Brilho tá eternamente, vendo? né? Minha Na tatuagem pele. diz Meet Me in Montag. É o do Jim Carrey que tem Com a aquele... Kate Winslet, exatamente. Eu acho que assisti esse ano Não, também. esse filme é uma aula. Não né? é? Sim, é um filme que, resumindo aqui, eles são um casal e ela resolve fazer um procedimento pra esquecer de todas as lembranças dele. E aí ele fica com raiva e resolve fazer o mesmo procedimento. Só que durante o procedimento, dentro da cabeça dele, ele se arrepende. Então o filme se passa ao mesmo tempo dentro da cabeça dele e do lado de fora. E nessa história que tá rolando do lado de dentro, é ele com ela correndo pelas memórias, pelos pensamentos, tentando, de alguma forma, em algum cantinho, esconder uma última memória para que quando ele acorde, ele ainda se lembre dela de alguma forma. E aí, na última lembrança, a última lembrança, é linda essa cena, é uma casa na areia e a água tá invadindo de noite. E eles falam, vamos ter uma despedida, já que a gente nunca teve uma. E ela vai e sussurra essas palavras no ouvido dele. E aí você tem que assistir pra entender por que Ai, gente, eu ela amo. sussurra essas palavras. É isso. Você tem algum hoje que você olha e fala, cara, que filmaço, assim? Ih, amiga, agora você me pegou, hein? Me pegou, Qual porque filme eu... que te marcou? que me marcou... Eu acho que Noviça Rebelde marcou muito a minha infância, assim. Musical. E vamos de musicais. Anastácia e Noviça Rebelde, minha infância. Anastasia Beverly Hills Cosmetics? Amigo, olha, é essa mesma. É essa mesma, então eu exatamente. conheço. Eu tô doida, tô querendo viajar pra São Paulo pra assistir só o musical que veio pra cá. Tô, tipo, louquíssima. Mas eu acho que Infância, Anastácia e Noviça Rebelde, que eram os primeiros DVDs que eu ganhei. Então eu assistia a exaustão. primeira vez, assim, sabe? Looping. Agora, adolescência... Vai falando aí enquanto eu penso. Cara, minha infância...
Fácil. Minha infância ou era Gasparzinho ou Abracadabra. Ai, Gasparzinho era ótimo. Abracadabra é minha vida, Abracadabra, assim. Todo tipo, final, todo ano tem que assistir. Todo É, pra Halloween mim, assim. era esse, Já tipo... assistiu dois? Assistia. Ai, eu chorei. Assistia. Já Eu assistiu também fiquei dois? emocionado. Ainda não vi. Eu fiz um story emocionado. É. Eu tava bem emocionado mesmo. Na minha adolescência, olha como é que as coisas mudam, né? Eu tava lá em Gasparzinho Abracadabra e eu comecei a assistir muito Meninas Malvadas, que eu gostava muito. Sério? Era, cara, adolescente gay, Meninas Malvadas. Tipo, nossa, é isso, eu quero ser assim, sabe? Regina George, É, né? eu quero ser assim, eu quero ser muito assim. E aí eu cresci e hoje eu acho que um dos meus filmes favoritos é... Caramba. Não é difícil? Botou na pressão? É, uma pressão. Eu gosto muito de Hereditário, mas não é um filme que você conta, tipo, pra galera. Galera, meu filme favorito é Hereditário. Então não sai, assim. Sabe? A Bruxa é o meu filme favorito, sabe? Que eu acho muito bom. Meus favoritos, Titanic e A Noviça Rebelde. Tem jeito. Ela gosta dos clássicos. Ela gosta dos clássicos, dos Desculpa, musicais desculpa, clássicos. galera. Musicais Puxa. clássicos. Falando em clássico, tem uma coisa na internet que é um clássico que não muda, que são as redes. E você tá no Facebook e no Instagram. Sim. Por que você escolheu essas duas redes? Eu comecei no Facebook, na verdade, e quando eu comecei não tinha nem muito essa coisa de influenciador digital. A história é a seguinte, eu tava estudando, eu sou formado em Direito, não sou da área de cinema, de comunicação, sou formado em Direito. Cuidado com as brincadeiras pra não tomar Cuidado, pelo amor de Deus. Eu durmo, mas meus advogados não. A gente não tá podendo. Tudo bom, né? Você viu, Tá né? podendo. Limite. E tava estudando pra concurso depois que me formei, e era aquilo, né? Só pensava em concurso o dia inteiro, comecei a ficar ansioso. E fui parar na terapia. E aí, na terapia, eu chegava lá e só falava de prova, concurso. Ela falou pra mim, deu um basta, né? Falou, olha só, você vem pra cá, você só fala disso, quer dizer que você só tá vivendo isso na sua vida. Então, você precisa fazer uma outra atividade que seja o contrário disso que você tá fazendo o dia inteiro, que é ficar sentado, lendo, decorando. Faça uma atividade que mexa com criatividade, com a parte de artes, de cultura, que você gosta tanto. E aí fui pra casa pensando nisso, e no dia seguinte, literalmente, eu criei um filme Me Disse, mas com o sentimento de assistir os filmes e séries e compartilhar cenas que dissessem respeito, principalmente o que eu tava sentindo, enfim. Sim. Ou que conversassem, que é muito do que eu faço hoje, com a realidade do país e do mundo. E foi assim que eu comecei no Facebook. Naquela época não tinha TikTok, mesmo o Instagram não era tão forte, o Facebook ainda era a rede social mais forte. E quando o Instagram começou a bombar, eu resolvi fazer essa transição. E agora, bem recentemente, estou tentando fazer uma transição pro TikTok, né? Então vamos ver se eu consigo. Consegue passar as minhas mensagens, né? Não, e é interessante isso que você falou, porque a gente vê as indicações, né? Vai acompanhando e, claro, a gente vai curtindo também porque conversam com a gente, né? As frases, as cenas. Então, acho que tem ainda mais de você do que a gente imaginava, Sim, né? Não com é só, certeza. achei bonito. Conversa com o seu momento sempre. Sim. Eu digo que um filme Me Disse não é... Eu digo, né, que não é um autorretrato do que eu penso, mas quase sempre é. Então, É isso. Sim. Não, e o que te fez ir pra parte de resenhas também, assim? Que uns conteúdos mais... Sair só da indicação e tentar explorar um outro lado. É porque eu via que o pessoal via as próprias frases que eu postava e já consideravam como dicas. Às vezes eu postava até uma frase de impacto num filme que eu não gostava tanto. E as pessoas, eu assisti aquele filme lá porque você me indicou, mas na verdade eu só tinha colocado Caramba. uma frase daquele filme, sabe? As frases, com certeza, eu concordo com 100% do que elas dizem, né? Mas nem sempre eu gosto às vezes eu assisto a série inteira, o filme inteiro, não gosto, mas eu coloco a frase. E eu falei, tá, agora se eu começar a fazer a resenha, é uma oportunidade de não só mostrar as frases que eu acho interessantes, né, os pensamentos e as ideias que elas trazem, mas também dizer a minha própria opinião, né, diferenciar um pouco, aqui está o filme e o que eu achei do filme, né? Eu acho que eu quis fazer um pouco essa transição e deixar assim mais evidente do que eu penso sobre cada série e filme também. Hoje Tô você gostando. tem algum critério ou você olha, por exemplo, você tá assistindo uma série, tem uma fala e você fala, se eu colocar essa fala aqui, vai viralizar? Ou você tem aquele critério de tipo, não, eu preciso sentir o impacto dessa frase? As duas coisas.
Existem esses dois momentos, então eu já vou treinado pra assistir o filme, porque são 6 anos fazendo isso. Sim. Então, assim, às vezes até me incomoda um pouco, às vezes eu só quero relaxar, mas A a gente minha tava mente... falando Eu, sobre isso. exatamente, eu falei, eu preciso perguntar isso pra ele, porque eu tava falando com o Fabão, assim, eu também tenho o meu canal, eu faço análise de filmes lá, e aí eu não consigo me desligar, eu quero assistir um negócio só por assistir. Exatamente. E tô lá analisando tudo, já pensando na crítica, na parte sabe? técnica, você tá prestando atenção nos detalhes. Isso, eu queria saber se acontecia com você também, assim. Acontece comigo e eu fico muito focado justamente nessa parte da frase, porque falou a frase, eu tenho que pegar. Aí eu assisto com um bloco de notas do celular aberto, anoto a frase, não fico parando. Anoto, tipo, 2 palavras, 3 palavras, o minuto em que passou, o episódio que passou, e vou continuando assistindo. E aí, quando eu acabo o filme ou acabo a temporada, eu volto e deixo todos os posts prontos pra ou colocar naquele momento ou colocar no momento que eu acho oportuno. Sim. Então, existem muitos posts que eu tenho salvos no computador e que eu nunca postei, que eu fico esperando só o momento de postar. Que Perfeito. loucura Né? E isso. que bom, né? Porque aí já fica ali, é mais Aham. tranquilo, né? Um dia que você não tem nada programado, não deixa eu resgatar aqui alguma coisa, Sim, né? e eu costumo também separar por temas. Tem uma pasta maior com as frases mais genéricas e tenho por temas, por eventos. Sim. Ali, um planejamento, tá vendo? Gente. Galera, achando que é só sentir, Tá coloquei feliz, aqui. Boca tá Rosa? Orgulho. Tá feliz? Orgulho da Orgulho. Escola Boca Rosa de Criação de Conteúdo, né? Pra tu ver. É pra tu isso. ver. E qual foi o momento, assim, exato que você percebeu que tinha se tornado um trabalho? Que você poderia ter um retorno financeiro a partir disso? Olha, eu demorei. É. Demorou pra cair a A primeira ficha. publi você cobrou quando? A gente sempre A pergunta gente, isso. Sim, isso eu é tava- o melhor. Porque precificar o trabalho, quando a gente, ainda mais quando é hobby, que a gente ama, é É difícil. puxado. Eu lembro de ter feito um trabalho muito tempo atrás, quando eu ainda estava só no Facebook. Era um aplicativo educacional e eles queriam que eu pegasse os posts de um filme Me Disse e escrevesse um textinho para os alunos verem o post e poderem... Porque eu deixo as pessoas fazerem a relação quase sempre de forma automática na cabeça delas. Deixo elas subentenderem o que eu quis dizer. E não, a empresa lá pedia para eu fazer o post e escrever um textinho explicando o porquê e o contexto do filme para os alunos lerem. E aí, na época, eu lembro que eu cobrei R$150. Tá, Rafa Vicente Foi foi 100, 100, agora né? foi 150, entendeu? O João ainda tá... Era 300, né, 300, João? é. Já deu uma melhorada A ali. gente vai fazer uma dobro. régua no final do É, ano, no que final do cobrou ano, menos, a gente faz uma ranqueando. bonificação. Ranqueando. Dá As uma cesta primeiras básica. publis. Pra quem cobrou mais, a gente dá uma cesta básica pra ajudar. Você lembra quanto? Acho que eu nunca te perguntei. Quanto você cobrou No sua episódio primeira? do João, eu falei que não cobrei nada. E depois Nem foi pública, Gente, a nem foi história é triste. publi. Não, pior que foi. Mas sem ser pago, né? Foi permuta. Foi. Amiga, eu não ganhei. Pra não dizer que eu não ganhei nada, eu recebi um PDF no meu e-mail com as instruções. Que eu poderia imprimir, que eu poderia ter em casa, que eu poderia folhear ali, sabe? Era um mimo Marcou, que mandaram. né? Nossa, marcou. Marcou, porque depois eu fui ver que eu falei, cara, deve ser uma marca que, poxa, tá começando agora. E depois eu vi. Eu lembrei da história, lembrei. depois E eu eram vi vários. fechando com influenciadores gigantescos e eu assim. Aham. Como é que é? Por que eu só ganhei um PDF e essa pessoa ganhou 14 milhões? Estamos te dando visibilidade. Fiquei bem Visibilidade chateado, não paga chorei um minhas pouco. contas. É o chorei momento um pouco. Matrix do influenciador, né? É. E que ele Pois é. sai da... Nossa, aquele momento, tipo, Eu saí Com a de cabeça, novo a olhei cabeça. de fora e fiquei assim, Fábio, o que você tá fazendo de errado aqui? Sim, sabe? é Cruzei os braços, chocante. fiquei- É muito louco. E, ó, a gente falou muito sobre os filmes, você falou muito da sua questão com a terapia aí que levou você a fazer sobre filmes. Se hoje você pudesse analisar, por exemplo, uma coisa que você nunca falou muito nas redes, que é, deixa eu pensar, vida amorosa. Tem algum filme que você consegue fazer uma relação com a sua vida amorosa, por exemplo? Define sua vida Ih, amorosa também. em um filme. Você também? Você consegue também? Eu posso tentar também, vai todo sei mundo na dizer. mesma roda. Você consegue puxar? Eu vou pensando aqui. Puxo, Hereditário, sacanagem. Sei lá, Massacre da Serra Elétrica. Não, eu acho que minha vida sentimental. Um musical, Do nada. Mentira, não, gente, eu não sei, eu acho que é o... Eu amo que a gente lança as perguntas e quando a gente se bota no lugar, a gente fica, caraca, peraí. Ai, que medo de tomar Mas sabe qual é o meu processo problema? reformatório. Meus seguidores falam, eu não curto muito romance. Eles falam que eu só gosto de romance e comédia se tiver uma tragédiazinha. Se Era for um assim Fleabag, comigo. se for um Girls,
Se tiver um dramazinho, se for muito levinho, só alegria. Aí quando você vai ver, tipo, o Titanic morreu, a pessoa foi intenso 2 dias, Fleabag é uma boa, tanto que Eu te amo, vai passar. E vamos de Não, terapia. Não, mas eu vou falar. Não, calma, eu vou encontrar o contexto. Vamos lá. Vou ilustrar pra vocês, acompanhem comigo. O tanto que o íconezinho do streaming onde tem Fleabag lá. É da casa? Eu posso falar a marca? É da casa, né? É da casa. Da Amazon. Do Prime Video. Né? Da Prime Video. O meu é a Fleabag e ele é o padre. E aí um dia ele falou, por que você colocou isso? Eu falei assim, porque precisamos conversar. Não, mas é porque eu acho que a relação, por mais que termine de uma forma ruim, que não é um spoiler, gente, porque Fleabag já terminou tem muito tempo, por mais que termine de uma forma ruim, a história que é construída é muito bonita. Então, tipo, eu não tô levando em consideração o término. O término, pra mim, é algo que, ao meu ponto de vista, não vai acontecer. Espero que não aconteça. Mas se acontecer, tudo bem. A gente tá aí, a vida segue, vamos lá. Aquela trend, né? O personagem, tipo, qual é a sua... Como é que é a personalidade, sua né? personalidade. Mas só que a história, o romance é construído de uma forma muito bacana. Porque os dois são completamente doidos. E ele é a única pessoa que consegue perceber o momento em que ela quebra a quarta parede. Que pra mim é uma das cenas mais lindas ali. Que ele fala, tipo, pra onde você tá olhando. E aí que você percebe que, tipo, porra, eles estão no mesmo universo ali. Então, seria Fleabag sem o final triste. Ok. Foi bom? Porque uma Fleabag... Nossa, com uma silêncio, boa galera. defesa. Vocês Uma boa acharam? defesa, a gente Acharam bem analisando ruim, né? aqui. Foi Não, bom. eu gostei. Não. Dessa vez não foi o silêncio de Foi Sweeney bom. Foi Todd. tipo analisando a defesa. Foi toda uma Sim. defesa. Você ufa. se dedicou. Filha, aqui eu também sou formado de direito. Deixa eu defender as coisas. E vocês fugindo, né? Não, tá. O meu seria que ser só uma versão diferente. Seria um para todos os garotos que já amei, mas aí para todas as garotas que já amei. Boa. Gosto. Ainda não veio. Não veio. Se Pânico talvez 3 um Pânico 3. Call Me By Your Names com um final feliz. E eu sou da turma que tá lá no Twitter falando, gente, Call Me By Your Name, não é isso? Olha, opiniões. Não, mas eu tô falando isso zoando, porque eu já zoei sobre isso. uma Hoje vez. vai ter um Call Me By Your follow no Name. Instagram. Oi, Hoje vai ter gente. hoje a gente um follow, galerinha. Treta, veja no que deu esse Roleta episódio. Roleta de um follow. Que pena. Foi tão bom, era tão bom. legal. E você se vê hoje adaptando o seu conteúdo já de outras formas também? Assim, top 5, fazendo outras coisas. E o que você visualiza pra agora? Como que você faz esse planejamento de conteúdo para além dessa organização? Você vai vendo, de 6 em 6 meses eu tenho que mudar um pouco o meu estilo? Como que funciona? Eu vou sentindo um pouco o momento. Eu gosto de sempre criar coisas novas para não cair na monotonia. E recentemente eu comecei justamente um quadro que você falou de top 5, que foi até engraçado, porque eu tava assistindo The Handmaid's Tale, e aí eu queria fazer uma associação de uma certa pessoa com a Serena Joy. E aí eu falei, eu vou criar um top 5 em cima disso só pra poder fazer essa comparação. Muito bom. Eu amo quando a gente se empolga tanto com o negócio e eu vou criar só pra falar disso. Exatamente. E aí eu fiz o top 5 de The Handmaid's Tale. E depois eu falei, agora eu vou fazer a mesma coisa com House of the Dragon pra fazer Então... Vou jogar no ar. Ele ali assim, Exatamente. deixa eu jogar ali. Indiretas. Um negocinho, uma indiretinha. Quem entendeu. Quem pegou, pegou. Quem quiser Pegou, entender, pegou. vai lá assistir o vídeo, tá? É isso. Pois é. Tá no Reels. Pois é. Vai lá e assiste. Mas por que você acha que o top 5 agora tá fazendo um mega sucesso, a galera fazendo top 5? Tem um rapaz do TikTok que faz o top 5. Ele é de Volta Redonda. Eu acho que é Júlio Vitor. Veio aqui Então, na minha aí cabeça ele agora. encurtou pra Ah, ele Juvi. encurtou? É porque eu acho que ele é não binário. Eu não sei. Ah, tá. Não sei quem é. Né? tô Ele perdida, é de Volta mas- Redonda, mas ele é muito bom. E ele começou isso com o top 5, Com né? top 5. E eu vi outras pessoas Mas é top fazendo. 5 de filmes ou de de tudo. tudo? Tem até o Mas top isso- 5 das posições do top 5, que eu acho Meu genial. Deus. Lembrei. Ele tá fazendo top de coisas inusitadas também, né? Aham. Alguma coisa assim. E aí- Mas top 5 meio que já existia, mas ele faz de uma Isso. forma bem Uhum. própria, assim, né? E aí eu falei, vou fazer um top 5 nesse estilo, com humor, só que voltado pros filmes e séries, né? Fazendo referências também.
E tá funcionando, eu tô adorando. Esse é o quadro que atualmente eu tô mais curtindo fazer, mais divertido. E é um conteúdo mais objetivo, e eu acho que as pessoas conseguem até conhecer um pouquinho mais de você, né? sim, Eu vejo que as listas, pelo menos no meu canal, assim, eu tô lá no YouTube, a galera saindo do YouTube, eu tô lá, e as listas dão certo. 7 não sei o quê, 5 não sei o que lá, nananana. Então o pessoal quer saber por que você escolheu aqueles, quais que você escolheu, né? Eu Então... não tem essa didática, cara. Fico com um pouco de receio. Falei, gente, assista aqui. Por quê? Porque sim, galera. Porque sim, eu gostei. É bom. Confia no pai. Tira suas conclusões. Confia no pai. Confia no pai. homem. Eu ia perguntar se você tinha um filme que marcou a sua infância, e você falou sobre Matilda, que foi um filme que super marcou, mas eu queria saber, você falou que você passa as dicas pros seus pais e tal, mas desde pequenininho eles eram aqueles viciados em cinema também? Sim, De te levar pro cinema, assim, em casa. Eu lembro da primeira vez que eu fui ao cinema. Qual foi o primeiro filme? Rei Leão. Eu lembro de estar... Foi aqui perto não, que a gente tá na Barra, né? Mas, mas foi no Rio Sul. E eu morava no subúrbio. E lembro do evento em si, tipo, o que tá acontecendo? De ter um lugar com várias pessoas. Eu lembro de uma bala de doce de leite que tinha na década de 90. Nem existe mais aquela bala de doce de leite, que era um pacote preto. Que tinha fitinha, assim, vermelha. Caraca, que lembrança! Você falou, eu fiquei assim... Nossa, eu não tinha esquecido. Não, eu acho que... Não é uma piada, mas eu acho que eu sei qual é, sim. Adorei que você tem que avisar que é uma piada, porque normalmente... Tinha um desenho rosa, assim, na frente. E aí eu lembro de estar com a bala na mão, de estar entrando naquele lugar, de ver um monte de gente, de não entender o que estava acontecendo, de não saber o que estava fazendo ali. E sentar, e a tela ligar. E eu lembro do curta-metragem que passou antes, que era um curta-metragem... Posso estar criando isso da minha cabeça, mas realmente acho que lembro. Que era um curta-metragem sobre, tipo, lobo em pele de cordeiro. Gente. Que ficava caçando as ovelhinhas e tal. Porque sempre teve isso da Disney passar curtas antes dos filmes. A Disney tinha os próprios. Isso nunca aconteceu, gente. Vocês estão criando coisa que nunca aconteceu. A Disney tinha os tirando próprios convidado de curtas. doido, né? Tipo, isso nunca aconteceu. Não, mas tinha, a Disney criava as curtas. E depois ter visto o Rei Leão, e lembro de todo mundo que tava comigo, lembro do meu tio, que nem tá mais aqui, lembro da minha mãe, da minha tia, dos meus primos. Então, assim, foi uma experiência que realmente marcou ter ido a primeira vez ao cinema. E é uma coisa que, principalmente na época da pandemia, me fez muita falta. Me fez muita falta, assim. Ai, total. Isso é verdade. Eu lembro, agora também me marcou muito o retorno, sabe? E pela primeira vez num evento, e aquele telão, e todo mundo assistindo junto. E eu lembro, eu fiquei emocionada, sabe? Porque eu tava assim, legal, o meu primeiro evento presencial, tava lá, o lançamento de uma série. E aí, quando começou e o pessoal gritou, me deu um arrepio. Eu falei assim, caraca, a gente voltou, né? Me dá eu lembro do primeiro filme que eu fui assistir no cinema depois, com a flexibilização da... Essa palavra existe? Flexibilização? Obrigado. Da pandemia. E... Que pena, era muito ruim. Mas... Desculpa, inclusive... Qual é? A gente tá falando só de coisa boa? Vamos gostaram botar... tanto. Amigo, que isso? Sabe aquele Maligno do... Não gostei também. Não é? Ufa, respira. Eu nem assisti. E foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema com a flexibilização da pandemia, e eu nunca fiquei tão arrependido. Eu falei, eu saí de casa pra isso. Sabe? Caos. E até encaixa numa pergunta que eu ia te fazer aqui. Tem algum filme que você assistiu, produziu conteúdo em cima dele, mas que você falou assim, meu Deus, o que eu tô assistindo isso? Não lembrei de um filme, lembrei de uma série, Round 6. É porque... Porque realmente tem isso, eu não vejo só o que eu gosto, eu vejo também o que tá em alta pra poder falar sobre, né? Nossa. É uma obrigação. E muitas vezes eu não gosto do que eu tô assistindo, mas tô ali na luta pra poder levar o conteúdo que as pessoas querem também. Mas o Round 6, eu fiz uma análise no Stories na época, falei que não tinha gostado, e muita gente disse... Muito bom, gente. Adorei. Falei que não tinha curtido, e muita gente criticou. Teve gente que comentava, dizendo, você tá falando isso só pra ser do contra, que não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Acontece. Que nem Isabela Boscova, porque ela é ruim mesmo. Ao contrário, porque ela é ruim mesmo. Alice in Borderland só pode melhor. ser dívida de jogo, Round 6. E literalmente é. E literalmente é. Literalmente tem uma literalmente dívida, é uma dívida de jogo. Mas eu acho muito interessante essa questão da opinião em relação a filmes, porque eu acho que qualquer história
vai tocar as pessoas de forma distinta, né? Então, pelo menos eu sempre tento passar na hora de colocar minha opinião negativa, lembrar também, ó, pra mim não serviu. Mas vai lá assistir. Sim, eu Vai também. tirar sua opinião. Eu costumo dizer que não, o filme é ruim. Eu falo, eu achei ruim. Eu não gostei. Justamente pra não me colocar como o dono da verdade, né? Porque, Isso. como você falou, de fato, as histórias, diferentes histórias, tocam as pessoas de forma diferente. Porque às vezes tem a questão tanto do sentimento e a questão técnica também, né? Já teve algum filme que você pensou assim, ó, tecnicamente falando, esse é massa, mas a Sim. história não me pegou. Já aconteceu? Agora, recentemente, no Festival do Rio, na abertura, eu assisti o Império da Luz, Empire of Light, que é o novo filme do Sam Mendes com a Olivia Colman, que é a minha atriz preferida no mundo nesse momento. E eu não gostei do filme. Mas ele é lindo. Ele é lindo. Tem até uma cena que ela tá chorando no cinema. Eu falei, nossa, quando esse filme sair nos streamings, eu vou tirar um print e essa vai ser minha capa do Twitter. Muito Que bom. ela é emocionada ao assistir os filmes, porque ela trabalhava no cinema e ela nunca parava pra assistir os filmes. E aí ela para pra assistir e se emociona. É marcante. Isso. Nossa, gente, eu fiquei até emocionado também de lembrar de alguns filmes que eu assisti que me deixaram emocionados. Tem um filme chamado Hold the Man. Não sei se você já assistiu. Não. Gente, é um romance que terminou o filme sem sacanagem. O Júlio tava assim, tá tudo bem? Eu não parava de chorar, assim, descontroladamente. Então, eu acho que isso traz muito para aquele lugar de, tipo, o filme, ele precisa ser bonito e trazer uma mensagem, ou às vezes ele precisa ser só bonito e a mensagem tá escondida. Para você valoriza, tipo, a mensagem que ele traz, às vezes ele nem é tão, tipo, visualmente grandes coisas, mas a mensagem que ele traz é bem legal. Ou os dois, numa medida certa, tá ok. Eu acho que os dois numa medida certa. E às vezes não precisa nem, eu acho, ter uma mensagem bonita. Às vezes o filme pode ser só divertido. Às vezes você só quer rir, você só quer se distrair um pouco. Eu, pessoalmente, prefiro filmes que tragam mensagens, que cumpram essa função social do cinema, das séries. É o tipo de filme que eu mais gosto, dramas principalmente. Mas tem hora que, essa semana mesmo, eu tava querendo assistir só coisa leve. Eu falei, eu tenho que assistir coisa pra A rir. gente precisa, Pois né? comecei a assistir uma minissérie de romance nova ontem. Eu vi que era levinha e tal, tava todo mundo comentando. Recomeço. Fica a dica. Eu comecei na Netflix, bem levinha também, tá? É daqueles 28 paranormais que vão pra casa ontem. Peraí. Caraca, 28. Eu acho que são 23 ou 28 não duplas, pessoas paranormais que vão pros lugares mais mal assombrados dos Estados Unidos e ficam passando uma semana lá pra poder... E eu assisto Peraí, jantando, é tá? real. Juro, Nossa. jantando. Tá tudo bem? Ah, não. A gente tá percebendo, amigo. Gente, eu assisto jantando, tipo assim, a pessoa... Gente, não faz sentido. Não, e é uma... Cara, é muito caricato. Mas é Por quê? ficção? Não, é real. É real? O que eles fizeram? Tem um... Cara, eu queria muito lembrar. Tem uma teoria do Ed e da Lohane, o Oren, que são do Atividade Paranormal, do Invocação do Mal. Os reais, as pessoas reais. Que eles falaram que em 28 dias, se você estiver num lugar, é o tempo máximo que você consegue ficar na companhia de um ser ali, e sentindo a presença dele e tal. E aí eles decidem fazer esse experimento. Posso estar falando tudo errado, gente. Se estiver falando tudo errado, pelo amor de Deus, me corrija. E eles decidem fazer esse experimento, várias pessoas. E aí eu falei, leve, né? Bem, tipo, tô jantando, Bem didática. vamos assistir uma coisa legal e tal. E aí, logo no primeiro episódio, é muito louco, que bota uma mulher vendada na frente de uma casa e ela vira e fala assim, eu tô na frente de um lugar que tem uma escada assim, assim. Ela descreve o lugar inteiro vendada. E aí, quando tiram a venda, ela falou assim, eu sabia, tem uma mulher ali parada. Eu falei, Nossa. Nossa, já me deu um negócio. gente, é Ai, muito nossa. bom. Mas eu fiquei com uma curiosidade. Você falou 28 dias. O que acontece no 29º? Todo mundo morre. É Então, o máximo que você consegue ficar vivo 28 eu tô dias. na queria entender se era isso. Não, você fica vivo, mas é o máximo que você consegue ficar ali tendo contatos extremos. Tipo, e são diferentes técnicas. Tem gente que usa técnica de ficar vendado e só ouvir. Tem gente que usa técnica de por voz. E tem uma mulher que deita no chão, fica com os braços cruzados e fala, estou sentindo uma pessoa com Inclusive, fome, atrás de você loucura. agora. Ele tá sempre aqui. Tá Jorge, por favor. As coisas. Ele tá sempre aqui. Ele fala às vezes. Tipo, Ele faz umas perguntas, te faz ajuda, né? perguntas, me ajuda. Joga a caneca no chão. Eu queria joga dizer, a não, caneca quando no ele chão. fala Deus, não tem ninguém falando nosso Ninguém ponto de falando. vista. Já assistiram a Viagem? É que nem o menino da Viagem. Ele fica só aqui, ó, do meu lado. É loucura, é loucura. Vamos fazer um nosso top 5 de filmes que marcaram a nossa vida? Gostei. Gosto. Vamos Top fazer. 5, mas top 5... Aleatóriozão, aleatório. aleatóriozão. Tá. Tipo, Tá. filmes que marcaram legal. Ok.
Você quer começar? Acho que eu já falei Posso. todos os meus. Vai lá. Em que lugar, em que posição? Tá, em primeiro lugar é fácil porque é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Tá. O segundo lugar, eu colocaria Incêndios, que é um filme... Eu pensando no meu aqui, já anotando. Tipo, Em terceiro lugar, Dente Canino, que é um filme grego. Levíssimo esse filme até agora. Tranquilo. Levíssimos. Em quarto lugar, Central do Brasil. Uhum. E em quinto lugar, Relatos Selvagens, que é um filme argentino. Nossa. Todos que eu leves amo. pra você assistir É. com a família. Bem tranquilinho. Nossa, eu falei Hereditário, me julgaram. Eu falei que eu não gosto de musical, me julgaram. Eu falei, Do nada, né? outro me coloca Só faltou botar um Miss Violence no meio e tá. Que lindo! Ah, violência gratuita. Parabéns, Miss parabéns. Do nada. Gente, e o seu, você sabe? Você Amigo, consegue? eu parei, eu adorei que eu falei, eu coloquei aqui Titanic, A Noviça Rebelde, aí o Central do Brasil, ele Central do Brasil, eu aqui, Meu também. eu também, e eu parei. Então, 4 e 5 vão ser provavelmente... Ai, gente, eu vou colocar musical de novo. Mas Chicago, pra mim, é muito, muito especial. Elitista. E acho que... O filme. Deixa eu ver um mais recente. Vou tentar um mais recente. Acho que talvez aquele... Elise e Marcela, que foi o primeiro Safo que eu assisti, por isso. Cara... Ai, gente, desculpa por ser fútil. Em primeiro lugar... Barraca do Beijo. Não sou tão fútil assim. Nada contra, gente, quem gosta. Pelo amor de Deus, não quero Tem até falar. amigos que curtem. Primeiro lugar... Nossa, primeiro lugar... O Sacrifício do Cervo Sagrado. Que é do mesmo diretor do Dente Canino. Segundo lugar, vai parecer muito que eu tô puxando sargento. The Lobster. Que é do Do mesmo mesmo diretor. diretor do Dente Canino. Depois vem O Diabo Veste Prada. Que tá ali, ó, galera. É. Lá. O Diabo Veste Prada. E eu tô em terceiro? Você tá no terceiro? terceiro, quarto, quinto agora. A Bruxa. Meninas Malvadas. Bom. O Hereditário você deixou de fora. O Hereditário deixa... Porque eu acho que o Hereditário transcendeu. Ele não... Ele transcendeu. Top zero Hereditário. Ele é top zero Hereditário. Ele é um filme tão bom. Entendi. Tão bom. E queria trazer uma polêmica, gente. O vilão do Diabo Veste Prada é o namorado da Andréia, não é? Gente, vocês acham que é a Miranda? Atenção, Twitter. olha o lá. vilão de Diabo Veste Prada é a Miranda. Não. Então, Gente, não. e vamos de questões Não aqui. é, Eu tenho não opiniões muito controversas aqui. Acho que não tem nenhum herói nem mocinha. É tudo anti-herói. Aquelas. É tudo Gente, anti-herói. tem uma cena em específico que deixa muito claro que ele é um vilão. Quando a Andréia vai contar que passou pra entrevista na Runway, ele vira pra ela e fala assim, foi online? Não, eu acho ele péssimo. Ele é péssimo. Quando ele fala aquilo, eu falo assim, Ô, meu anjo. escroto, sabe? Tipo, Gostaria de retirar o que eu falei agora há pouco. Mas ele é escroto. Ele é o puro suco. ele é um macho escroto, sabe? Total. Enquanto eu não estou falando que a Miranda, tipo, meu Deus, uau, maravilhosa. Ela é super abusiva, ela é, sabe, É completamente isso que eu falei. errada. Pra mim é tudo anti-herói ali. Não tem nenhum... Pois Até é. e a Agora, própria... o vilão, uma pessoa que, tipo, que diz que te ama e que chega pra você e fala que você passou pra uma entrevista só se foi online, porque você E não tem não só capacidade isso, da pessoa. né? E não só Não, isso, né? Vamos passar a lista de 10 coisinhas aqui E nesse ele humilha, moço. tipo, mini humilhações que ele vai fazendo em cima dela, então me desculpa, né? Escolher Então, entre o romance e trabalho. alguém faz esse corte dele pedindo desculpa e falando Fabão estava desde o início. Mas aí temos questões também com Miranda. Aí temos outras questões. Mas gente, eu é o adoro esse jeitinho filme. dela. Eu adoro o esse que filme. eu Porque não ele concordo- critica, então... É, o que eu não concordo é essa exclusão de dizer que apenas ele é o vilão, Não. como se a Miranda não Não, fosse a não. vilão, Não, porque exatamente. claramente ela é uma vilã Não. também, É. né? E tem momentos icônicos, gente. Ela pedindo um jatinho, falando, gente, só tá garoando. E o mundo caindo E o lá. mundo caindo, Mundo gente, lá, só tá louca. garoando. Vocês viram uma teoria que surgiu essa semana na internet de que seria tudo um delírio? Sério. Eu vi isso! Não, eu não vi. Você explica. É porque na última cena ela olha pra Miranda, a Miranda olha de volta pra ela, aí ela dá aquele sorrisinho, aí a Miranda faz a cara séria, depois dá o sorrisinho dentro do carro, e aí aparece ela atravessando a rua de costas e o carro passando vazio lá no fundo. E aí o rapaz criou a teoria de que a Miranda era um delírio da... Aham. E nada Mas aconteceu. chama-se erro de continuidade. Exato, é isso. Acho que é apenas isso, Exatamente, apenas um é erro de erro. continuidade.
Não, Exatamente. quando eu vi isso, e pior que o vídeo, ele vai te entretendo, né? Você fica tipo, gente, e o menino falando, você Ele viu vai essa cena até o enrolando, final? ele vai enrolando. Ele vai, né, te é. colocando falei, junto na... Você fica, Gente, pelo amor de é Deus, me isso. conta logo o que Eu é. perdi um plot. Por um momento eu falei assim, gente, a Miranda é mãe dela. E eu já viajando assim, e ele tipo, e não, é um delírio. Eu falei, quê? Né? Não, apenas gravaram em outro dia, outro horário. Como assim? Meryl Sabe? Streep Como estava com a agenda cheia, gente. É, A Meryl galera, Streep. sem tempo, ela sem tempo, galera. Já usaram a minha imagem, Meryl tchau. Streep virou e falou assim, bota um croma lá, menina. É, Bota se só vira, uma dá seus peruca, vira pulos, de dá costas, seus bota uma pulos. peruca. E fala que sou eu, sabe? Eu não sei, isso. enfim. Você tem um lugar pra gravar? Um mini estúdiozinho que você Meu criou quarto. pra você? Ainda não Pra você, criei um um estúdio. Esse é um Ah, sonho que eu sempre tenho. começa no quarto, Sempre. né? aham. Momentos. Mas foi melhorando, porque antes eu tava na sala, era um vazio. Seguidores e já tal. conhecem a casa E inteira. adaptando, né? Exatamente. Mas Você é meu quarto. hoje você também, como o seu podcast, você é mais tranquilo, né? É, Pra mas se movimentar. então, eu gosto de gravar na sala, porque como tem que ter toda uma acústica, eu gravo muito perto da parede. Então tipo, a minha voz volta e aí não dá nenhuma interferência. E o microfone também ajuda, inclusive. Querem mandar uma. É isso, é sobre. Tô querendo aí, tô jogando pro alto. Por isso você puxou, né? Esse papo isso que eu pra puxei, frente por isso falar que eu puxei, sobre por isso, isso que eu sobre a puxei. questão de equipamento. Você tem. Eu tenho. Na verdade, o meu é meu quarto também, ainda. É meu Tem quarto. uma estante. Então, Gente, quem não viu, pelo amor de Deus, uma estante com 1 milhão de livros. eu Que ela tava- comprou na Shopee. Que é um papel que você coloca papel. em 3D. É isso, galera. Belíssimo. Não queria dizer. Tá tudo lá, tá tudo lá. Eu fui fazer doação agora, tirei 3 ecobags daquelas maiores, Aham. vários livros. E aí eu Caraca. fiquei, gente, como que eu enfiei tudo aí? Porque agora tá faltando mais espaço. Como que eu enfiei? Da onde que eu tirei? Tem muita Não sei. coisa. Mas é isso. A gente Muita vai coisa. enfiando, vai adaptando e vai Segue fazendo o baile, cenário. segue o baile, É isso. segue o baile. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse viver dentro de um cenário de um filme, você consegue escolher qual? Nossa. Silêncio. Vem aquela. Vem. Pode Acho que ele pensar, só gente, olhou pra pode mim, mas pensar. eu. Uma coisa que passou na minha cabeça é justamente o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, porque eu acho que a forma como eles fazem a montagem do filme, como eles passeiam entre um cenário e outro, como se fosse Sim. uma memória confusa mesmo, como a gente sonha e os sonhos do nada se transformam, eu acho que seria uma experiência legal, você ir passando pelas suas memórias Sim. e elas vão se cruzando, vão se misturando. Tem Gostaria. memórias que você fica pequenininho, outras você fica grande. Então eu acho que isso seria legal. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Eu adoro essas histórias que brincam com memória, com tecnologia também. Tem a série nova do Prime, como é que é o Periféricos. nome? Periféricos. Ai, gente, eu ia Isso. começar ontem. Eu tô Ai, doida não dá pra spoiler, assistir. não. Não, Muito. mas sei, eu tô Eu doida amei, pra assistir. já vi todas as Visualmente, primeiras, tá aham. muito boa. Eu Eu acho que só é bem vi imersiva no também. Twitter a discussão da menina falando, como assim? Periféricos, pelo amor de Deus, o Brasil do jeito que tá. Aí ela falou assim, não, querida, periférico. Tudo bom. É como chamam as coisas e tal. Eu ainda não sei de muita coisa, mas pelo que já Eu vou os começar amanhã, conteúdos mas ali tá eu todo achei mundo bem falando legal. que é muito boa. Nossa, cara, é complicado isso. Talvez esse dos 28 Paranormais... Não, brincadeira. É, Talvez eu gostaria de tentar, por favor, assim. tem uma série chamada Upload, que é da Aham. Prime Video. Sim, sim, sim. Talvez eu fosse pra lá, porque ali você pode escolher, tipo, mudar um Nossa, pouquinho amigo, alguma mas aí você coisa. sabe que você morreu, né? Ah, é verdade. Eu posso escolher ir pra lá, tipo, eu escolhi morrer e viver na Gente, era digital. Eu tô deixando pistas pra vocês perceberem que minha vida não tá legal. Vocês estão percebendo, né? Tô deixando pistas aqui. O RH vai chamar a gente depois desse episódio aí. Vai lançar na terça, na quarta a gente vai receber um e-mail. Pode bater um papinho? Tá tudo bem? Sabe? Porque a gente achou estranho. Você falou algumas coisas desconexas que queria, né, sair dela. O melhor upload é assim, eu. Não é aquela que você tem que morrer. Não, mas é por causa aguentando, gente. do ambiente ali. San de você Junipero poder- de Black Mirror. É! Ai, queria tanto viver lá. Nossa, eu amo o São Junipero. Muito Ai, bom. gente, mas eu acho que seria essa. Olha, Tá, enfim. eu vou, fala- eu vou não, puxar você- uma de... Puxa o seu, puxa o seu, Vou puxa o puxar seu. uma de tempo também, que a gente tá nessa, que é Paper Girls. Que, no caso, são as meninas... Já assistiu Não essa? vi ainda. Você assistiu? Não. É maravilhoso. São adolescentes, né? E elas vão acabar encontrando uma fenda no tempo e elas vão pra vários anos encontrar outras versões delas mesmas. Uhum. E aí, enfim, eu achei, tô, assim, Que apaixonada, louco isso. maravilhosa. Tem HQs e tudo mais. Eu não sei o que eu faria se eu visse uma versão minha do futuro. Nossa, eu ia adorar.
Não, tenho medo. Não sei o qual encosto, mas eu queria saber assim, é aí que eu vou chegar? Então tá, vou viver assim agora. Tenho muito medo. Vai que eu Sério? faço tudo errado. Vai que eu vejo no futuro, putz, fiquei milionário. Aí eu falei, vou viver como eu tô vivendo, um bom vivão. E aí nada dá certo. Nada dá certo, é verdade, porque tem essa questão, né, dos Você não pode paradoxos e viver. tal. Você não, nossa, virou um papo agora astrológico, né? Você não pode Eu viver. amo coisas de viagem no tempo. Lembrei de... Você ia falar de Donnie Darko? Não, eu ia falar de Dark. Porque você tá Dark, falando dos aham. universos, mas eu tô falando, caraca, eu só tô pensando no universo legal onde eu não queria viver. Tipo, Jogos Vorazes. Assim, eu Dark, vou pensando nos que eu quero. Quais que eu gosto? Eu ia fazer uma pergunta, se você tem essa de entrar na teoria, você assiste um filme ou uma série e você começa a ficar naquela teoria de tipo, isso não poderia estar acontecendo, e, sabe? Vocês já assistiram Yellow Jackets? Sim. Eu assisti um episódio, Aham. fiquei tipo, o que que tá acontecendo aí? Aham. E aí, Gente. Porque é uma Olha. dessas séries de você ficar cheio de teoria. Exatamente. As coisas vão mudando a cada episódio. Você tem e no finalzinho, faltando 5 segundos, aparece um negócio e você fica, caraca, mais uma teoria. Aham. E é muito É bom. boa. Yellow Jackets é muito boa. É a história de umas meninas de um time de futebol que vão fazer uma viagem pra jogar um campeonato. O avião cai num lugar inóspito no meio das montanhas, elas não são resgatadas e elas começam ali a criar uma comunidade pra sobreviver. Só que começam a acontecer coisas Só que o que já existe lá? paranormais. Tem uma delas. já existe coisa lá? Já existem Porque algumas no coisas primeiro estranhas. episódio eu entendi Que que... ia se formar, Aham. né? Porque o primeiro episódio já começa com flash pra frente. Essa coisa da narrativa, o que é antes, o que é durante, o que é depois. É muito legal, muito legal. O próprio fato de já começar com uma cena avançada de Isso. como a comunidade delas se transformou, você já fica, caramba, quem são aquelas que estavam fazendo aquelas coisas lá do começo? Como elas se tornaram aquilo? E ainda tem a passagem do tempo depois, porque mostra que algumas delas saíram. Isso, e aí foram você fica, mas resgatadas. como que chegou até lá? Eles brincam com a gente o tempo todo. São É 3 muito legal. tempos diferentes, né? Isso. Elas perdidas no presente, elas perdidas no futuro, e ao mesmo tempo elas no futuro já muito distante, Exato. de volta à civilização. Então você Nossa, fica é o tempo muito todo, boa. assim, perplexo as coisas que estão acontecendo. vou Eu assistir. digo que essa e The Wild são 2 séries, assim, que eu queria muito... eu queria ter participado dessa sala de roteiro, sabe? E eu comecei a assistir Yellow Jackets justamente por causa da referência a The Wilds, né? Já assistiu essa também? Não, mas eu sei qual que é. Mas é mais Das ou menos meninas, a mesma aham, pegada, assim. aham. Um avião, elas Isso. caem numa ilha, estão lá, e aí tem a gente sabe que elas saíram da ilha, mas como? Por que elas ainda estão presas? O que aconteceu? Então tem essa coisa da narrativa também de brincar É com a tipo gente. um Lost, não, né? Tem umas referências a Lost também, Tá. mas tem essa questão da narrativa, principalmente de você saber que elas saíram de lá, mas ainda não voltaram pra vida real, assim, das suas casas. E é um projeto, e os pais sabem, e o que tá acontecendo, qual é o limite disso, e as relações delas ali, por que elas? Agora eu já fiquei interessado. Eu também fiquei interessado. Fez a propaganda aqui, ó. Nossa, Vendeu, eu amo essa. Eu vendeu. amo essa. É, tipo, uma das minhas séries favoritas. Vou. Eu entrevistei o elenco, amigo. Você esqueceu? Ah, que chique. Foi lindo. Aham. Os melhores momentos desse ano pra mim. Ai, que legal. Eu amo, eu amo. Parabéns, parabéns. Olha, Márcia, no final de todo episódio, a gente traz uma dinâmica. Tá. Sim. Tá? Uma dinâmica pra poder elevar ali, jogar pro alto, pra galera, tipo, uau, foi tudo, que bacana. E essa não seria diferente. Não podia, porque né? nós vamos criar a nossa própria premiação, digamos Isso. assim. A sua, Amei. no caso. É, a sua. É, Tá. A gente vai interferir fazendo caras, tipo, Talvez. talvez. Eu vou tentar disfarçar. Vocês vou representam a internet, né? Isso, as reações, os reacts Isso, daqui a gente- agora, ao É, vivaço. a gente tá aqui representando o Twitter. Tá. Isso. Falou errado, a gente já sobe tag, É, fala no filme disso, não cancela, concordo. It's over pie, sobe tag, a gente faz essas coisas. Mari, você quer começar agora, Quero. primeira? Tá bom, vamos lá, então. Primeira categoria. Tá. Melhor bichinho fofo para vender brinquedos. Vamos lá. Gizmo, Gremlin, Baby Groot, Baby Yoda. Eu ia falar Baby Groot, mas aí no final você pegou pesado. O Baby Yoda é muito fofinho. É Baby Yoda. Ó. É porque eu não vi, não. Eu também não vi a tava série, falando, mas vai lá, vai ele é lá. muito fofinho. Eu não vi. Ah, tudo bem. Melhor cena de comilança. A gente tem em primeiro lugar Matilda. Em segundo lugar, Conta Comigo, que eu não vi, mas deve ser filme com pet. Porque Adorei o nome. parece, Caraca, Conta pior Comigo que o não nome. parece nome de filme com pet? Com nome de filme Muito de bom, cachorro? é verdade. E em terceiro lugar, o Labirinto de Fauno. Que é tem aquela aquela- mesaça contra a corrupção.
Eu vou ficar com a Matilda porque aquela cena do bolo de chocolate é muito icônica, É. né? Todo mundo lembra daquilo. Aham. Bruce. E dá vontade de comer. Dá vontade de você comer, sabendo dá. que tem o suor e o sangue da É, cozinheira, você- ainda assim caraca. você quer Mesmo, comer. Como queria comer assim? esse bolo. Bizarro como mexe com a gente, né? Assim. Tadinho, o psicológico, ó. Energia lá Ai, embaixo. O episódio com mais... Eu tô que nem aquela Marina Joyce. Se alguém der parar esse vídeo agora e der zoom no meu olho, SOS. tá aqui, escrito ó. help. Help. Tá batendo aqui embaixo, né? Eu tô Bate pisca 2 vezes, tá precisando de ajuda, amigo. O próximo, melhor cena de dança inesperada. Os fantasmas se divertem, o Máscara e as Branquelas. Olha, tem duas máscaras branquelas. Com certeza a internet vai escolher as branquelas. É. As 3 são muito marcantes, né? Sim. A cena do jantar, os fantasmas se divertem. Mas eu vou ficar com máscara. Máscara. O Máscara tava super Eles fora da curva pra dançando, vocês. não. Sério? Nossa. Amava eu adoro, Máscara. Eu adoro. Eu assisti no cinema. Eu lembro de Aham. assistir. Caraca. Eu Muito pensei bom. que vocês iam ou nas Branquelas ou nos Fantasmas Se Divertem. Eu não sei pra onde eu iria. Eu acho que eu iria pros Fantasmas Se Divertem. Porque eu lembro muito de assistir os Fantasmas Se Divertem Aham. quando eu era mais jovem. Eu lembro. Ontem, mais ou menos. O melhor personagem surtado. Aquele que o filme ele perdeu a cabeça. E você Tá. fica tipo, "Cara, o que tá rolando?" O Tyler, de Clube da Luta. Uhum. O William Foster, de Um Dia de Fúria. Ou o Ai, é ótimo quando colocam palavras assim. Obrigado, hein, galera. Ou Charles Bailey Gates, do Eu Mesmo e Irene. Eu vou ficar com o Tyler de Clube da Luta, Por porque eu causa acho do que... plot twist, né? Aham. Que é o plot twist que a internet estava tentando meter em Diabo Veste Prada essa semana. Vocês tentaram aqui, vai assistir esse, aquela que vocês querem. Menina, esse plot twist... Filme com plot twist vocês gostam? Eu sou amo. viciado Amo. em filme Eu com amo. plot twist. Eu adoro que me enganem. Porque eu fico tentando adivinhar tudo. tudo E aí, bem. se conseguiram. Amiga. Se conseguiram me enganar na narrativa, tipo, alguma coisa que eu não pesquei, eu fico, caraca, foi muito bom. Porque isso aí eu não consegui Inclusive, adivinhar. o Incêndios, que eu citei no meu top 5, que era o segundo da lista, pra mim é o maior plot twist do cinema. Aquilo ali é muito chocante. Cara, é muito chocante. Eu acho um plot twist chocante. É. Tipo, não é um... Ai, não é que não seja, tipo, uau. Pra mim é muito uau, mas é mais chocante do que uau. Sim, sim. É perturbador. Exatamente. Ele é chocante e É perturbador um ao mesmo plot tempo. que você fica tipo, meu Deus, como assim? Uhum. Sabe? Sim. E tem filmes com, por exemplo, A Ilha do Medo, por exemplo, que é um blockbuster, assim, com o Leonardo DiCaprio, que o plot twist você fica tipo, tava indo tudo tão bem, Aham. sabe? É. É triste, é triste. São diferentes nuances aí também, Uhum. né? Curto. Personagens mentirosos. Vamos lá. O Frank, pegue-me se for capaz. Uhum. João Grilo, o Alto da Compadecida. Temos um vencedor. E acabou. E E Tom aí? Ripley, de O Talentoso Ripley. Não, João Grilo, né? É isso, Com né? Não tem certeza. jeito, não Sabe tem mentir jeito. como ninguém. Mentir Aulas, como aulas. ninguém. Aulas cria. E eu quero saber agora o ator com maiores transformações. Aquele que Essa é se boa, essa é dedica. Christian Bailey, de Tinha já pensou, né? Imediatamente. Gente, ele tem que estar. O Christian Bailey, né, de Batman, e o Operário, que são opostos ali gigantescos. O Matthew McConaughey, de Ouro Cobiça, Clube de Compras Dallas e Magic Mike. Ou a Charlize Theron em Monster, Mad Max e Advogado do Diabo. Christian Bale. É. Porque o Christian Bale, ele é marcado por isso, né? Acho que, inclusive, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Acho que a maioria das pessoas vai pensar isso. Diretamente Total. o Christian Bale. Parece que ele escolhe entre um filme e o outro qual que ele vai se transformar mais. Então esse vai ser o próximo que eu vou me transformar É muito. isso. Agora eu tenho que mudar completamente pra esse. Então o máximo que ele puder mudar, parece que ele fica escolhendo. E o Operário é assustador. Você já assistiu o Operário? Não, assisti, assim, Uhum. e fisicamente falando, que loucura ver a Sim, mudança, aham. né? De um pra ele outro. está Tipo, isso. Aham. Ele está muito... E não é muito- maquiagem, Não é ele maquiagem. mesmo, não ele é. mesmo. É Ele mesmo, isso. ele mesmo. E depois ele volta, sei lá, em Batman, ou antes, ou depois, não lembro. Musculoso. Musculosaço, assim, sabe? Eu fiquei tipo, meu Deus. que isso, meu anjo renasceu, Como é que o corpo Fênix? aguenta Que essa... isso? Nossa, tô parecendo uma senhora de 80. Como é que o corpo aguenta, né, menina? Essas mudanças. Caminhada, que é isso, né? Ah, Que isso aí é coisa de preparo. internet. Fake news Isso é fake ali. Deve ser uma edição. Agora, melhor filme de vampiro. Temos Drácula, de Bram Stoker. Tá. Entrevista com o Vampiro. O
que fazemos nas sombras? Achei que você ia falar Crepúsculo. Crepúsculo, Lua Nova, aquela Não é, não. especificamente. Não é não pra mim. Eu acho que o primeiro, Drácula. É. Uhum. Sim. Sério? Drácula de Bram Gosto. Stoker. Mas, gente, eu não vou negar que eu vou assumir essa culpa. O que fazemos nas sombras foi eu que falei assim, Eu pensei que você coloca, ia por falar favor. Crepúsculo agora também. Amo. Eu acho assim. Primeiro vem o filme, que é um falso documentário, né? Dos vampiros lá e vivendo nos tempos atuais, que é uma pataquada sem fim. E aí vem. É uma pataquada sem tamanho, coisa que não me incomoda. Quando é pataquada, tem ali. E aí vem a série que continua mantendo uma coisa muito boa, que é essa loucura ali dos vampiros completamente loucos. Eu gosto muito. Piores sequências, tá? Primeiro lugar, Velocidade Máxima 2. Segundo, O Máscara 2 ou Blade 3. Eu não vi nenhuma das três. O Blade 3 é o que ele se recusou a abrir o olho e botar a computação gráfica dele no olho. A amiga, nossa, é uma Eu não referência assisti esse. tristíssima. Ele teve uma briga. Gente, fofoquinha aqui. Ele teve. Se eu tiver errado, por favor, comente. Fabão, errou tudo. Mas ele teve uma briga, se eu não me engano, com o diretor. Ele se recusou a abrir o olho numa cena e colocar a computação gráfica de um olho abrindo. Então é muito estranho aquilo. É uma continuação meio estranha. Gente, eu tô chocada. Ele brigou e me recusou a abrir o... Abriu o olho. Ele recusou abrir o olho numa cena em que era pra ele fingir que, tipo, estou ressuscitando. Sabe? E ele fez isso. Se eu puder escolher uma de fora da lista, eu diria Efeito Borboleta 2. O 1 é uma Eu nem obra... assisti. Eu nem assisti. Deixa abaixo. Vamos Deixa abaixo. Deixa abaixo. O 1, galera, é uma obra-prima, é um deleite. Agora o 2. Pô, você tem alguma continuação que você olha e fala assim, por quê? Por quê? Crepúsculo. Executado. Não. Pior que eu gostava. Nossa, não sei. Acho que não. Eu tenho, não sou muito de tipo, continuação. continuações Eu desisto. que Quando eu acho que não pularam. precisava de continuação, eu nem assisto. Eu tenho de continuações que pularam. Por exemplo, eu gosto muito de Pânico. Pânico 1, ok. Pânico 2, ok. Pânico 3, não aconteceu, galera. Não aconteceu. Não aconteceu. Finge. Finge 4, a gente... Eu sou mais de me Rolou, decepcionar com finais do sabe? que com as sequências, sabe? Tipo Jogos Vorazes, a Esperança. Eu não gosto daquele final da Esperança, aquele final do epílogo. Eu choro. Nossa. O epílogo dos dois lá, com criança? É o que... Eu gosto. É o que fulana. Não, eu adoro Esperança. Não, mas o final, eu tô falando do final. Ih, amiga. não vou lembrar, não. Você não lembra do final? Tá vendo? Foi tão ruim que você nem lembra. É. Aquele E epílogo. agora ela te pegou, hein? Agora... Foi aquele epílogo lá dela com o menino. Eu nem amava ele. É. Mas era o menino do O pão? Exposed. Ele era bonitinho. faz sentido. Mas era o padeiro, não era o padeiro? Ah, mas ele era bonito, ela escolheu pela beleza. Alguém vai passar meu É, pano. não tá morta? Tem uma, Meninas Malvadas 2. Ai, isso Nossa. é o... Gente, Esse daí, aquilo vamos dali... fingir que não existe. Menina, você bota a mão no DVD, nasce um outro braço aqui. É radioativo. Armamento nuclear. É radioativo. Sinceramente. Agora, melhores monstros injustiçados. Tá. Sloth dos Goonies. Frankenstein. King Kong. O Sloth. Inclusive, agora você falou dos Goonies, era até um filme que eu gostava ainda mais do que Matilda na minha infância. Só que eu acabo esquecendo dele. Eu lembro de assistir os Goonies e eu revi os Goonies esse ano. Nossa, eu não... Eu revi esse ano, porque eu tava com a memória na cabeça dessa palavra. Eu falava, gente, de onde é isso? Porque do nada vinha na minha cabeça, sabe? Tá tudo bem, tá? Do nada vinha na minha cabeça essa palavra e eu ficava, caraca, gente, de onde é isso? De onde é isso? Aí eu fui dar um Google e eu falei, caraca, Goonies. Eu falei, eu vou reassistir e vivi aquilo tudo de novo. E reassistindo é bem melhor, sabia? É clássico, né? É mais imersivão, assim. Chegamos na nossa última, tá? Que é duplas idiotas mais carismáticas. Entendi. Você foi indireta? Já tenho a resposta. Fabão e sacanagem. Jay e Silent Bob, de O Balconista. Debbie e Lloyd. Ou Wine e Garth de Quanto Mais Idiota, Melhor. Não tenho um grande favorito, mas eu vou no Debbie Lloyd, vou jogar pra galera. Obrigado. É isso. Ok. Obrigada. E eu acho que é justamente isso, né? Quero ver a galera comentando aí as suas respostas também. Façam o seu Emmy, Oscar aqui, a gente deu uma... Faz o quiz, responde o quiz. Mas aí, responde vai o respondendo quiz, nos comentários pra responde gente o quiz. poder ver a interação de vocês. E
Chegamos ao final. Chegamos ao final desse episódio. Márcia, muito obrigado. Eu que agradeço, adorei. Muito obrigada, foi Obrigado. demais. Eu agora tô querendo pegar a mão de Todo contato. final a gente faz uma corrente de oração. Muito obrigado. É o final de nós. É o final de nós. É isso, galera. É isso, foi demais. Espero que você tenha gostado. E Adorei, passou super gente, rápido. adorei. de Passou, novo, foi super né? rápido, foi incrível, foi incrível. maravilhoso. Obrigado. Obrigado mais uma vez. E você aí de casa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e comentar aqui embaixo quais foram as suas escolhas. E lembrando que esse episódio está disponível lá no Spotify em formato videocast e nas outras plataformas em áudio em formato podcast. Não se esqueça também que as redes do Márcio vai estar aqui embaixo, lá no Filme Me Disse, tá? Então segue ele lá pra ele não me dar um follow, porque eu falei que não gosto de música. Corre atrás E agora. me indiquem musicais aqui embaixo também, que eu me comprometo a assistir por vocês, tá? Vai. É isso, Mari, mais um. Obrigado. E a gente se vê então na semana que vem. Exatamente. É isso. Um beijo. Um beijo. galera. Tchau, galera.